Bom dia. Olá, pessoal. Desculpa o atraso. Vocês vão ver que é por um motivo louvável. A gente queria ter aqui a presença de uma pessoa que não pôde estar fisicamente. A gente estava aguardando descer a mensagem dele, mas vai valer a pena. Eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz. Que é bom sonhar, né? Mas quando a gente vê o sonho acontecendo, é maravilhoso. Essa reunião aqui era um sonho que foi se fortalecendo no último ano e não é um resultado de um esforço só meu, muita gente participou, mas era um sonho meu. Então, eu queria compartilhar com vocês essa minha felicidade, né? E a felicidade também por ter um público tão diverso, né? Eu quis trazer aqui também, posso já passar? Um pouco do panorama das pessoas inscritas. Espero que a maior parte delas consiga passar aqui durante o dia, mas eu fiquei surpresa, muito bem surpresa, com a diversidade de municípios inscritos em participar do seminário, né? 44 municípios, gente, 5 estados, né? Então, quer dizer, o tema está aí, quem não pôde vir quer estar, e essa é a ideia, a gente quer levar o conteúdo que a gente começar a discutir aqui para discussões mais profundas, mais amplas. Então, esse aqui é um primeiro passo, né? Tem gente daqui que eu já vi Vassouras, em Taubaté, tem alguém que não está aqui, porque não coube colocar os 44, que está aí? Mogi das Cruzes, né? Então, gente, isso é muito legal e para a gente, como? Rio Grande do Sul? Ah, Piranguçu, Piranguçu, logo do lado de casa. Santos, enfim, gente, com a bicicleta a gente percorre todos esses caminhos e eu espero que a gente curta o nosso caminho tanto na nossa bike quanto no nosso trabalho, né? Aliás, é uma curiosidade que eu tenho, a gente acabou não perguntando na inscrição, grande parte das pessoas aqui trabalham ou com turismo, ou com natureza, ou com bicicleta, mas quem pedala? Bastante gente, né? A gente precisa trazer quem não pedala para essa roda também, tá? Tem alguns, uns outros aqui que a gente já está angariando, mas é uma curiosidade minha, porque eu acho que hoje eu estreio aqui um papel diferente, né? Me perguntaram, mas quem você é? Você é da onde? E é a primeira vez que eu falo, eu sou da Mantivelo, né? O seminário nasce hoje, foi feito nascer pela Mantivelo, mas a Mantivelo é uma iniciativa que também está nascendo hoje com esse seminário. E eu estou me vendo no outro papel, então, outro motivo para estar feliz, né? E o que é essa Mantivelo, né? É um movimento de conexão de paixões, né, e que visa a transformação. E aí eu queria pedir licença para contar uma historinha, alguns de vocês já sabem. Parece lugar comum falar da pandemia, mas a pandemia me fez ver algumas mudanças em pessoas muito próximas e olhar para mim e pensar que mudanças eu gostaria de ter na minha vida. Uma delas é estar mais próxima da natureza e poder ajudar um pouco mais, né? Assim, que papel eu tive aqui, né? Então, e todo esse processo de sonhar Mantivelo, sonhar esse seminário, veio desde então, com muitas conversas, várias pessoas aqui eu tive a oportunidade de conversar para aprender, para entender, para ir para o sonho ir tomando forma e vendo o que de fato eu podia contribuir, que fazia sentido. A minha região escolhida é essa Mantiqueira, no meu caso, mais particularmente a Mantiqueira Paulista, porque eu ganho muito a partir da minha vivência aqui. Então, veio dessa vontade, veio de muita pesquisa da área acadêmica, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, já desde então conheci o Saldanha nos textos, depois fui ver pessoalmente, e foi, aos pouquinhos, se materializando a ideia de um turismo de natureza, turismo sustentável,
e convidei umas pessoas para participar de um workshop, né? E nesse workshop foi uma experiência assim mais transformadora que a pandemia, gente. Foi muito louco. Eu, assim, agradeço a generosidade de todas as pessoas que participaram, porque era um grande ponto de interrogação para quem foi convidado e para mim também. E a gente passou uma manhã inteira discutindo o tema da região, as questões mais amplas da sociedade. Gente, a gente queria salvar o mundo ali. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço com tudo isso agora? Cabeça fervendo, assim, por onde eu começo, né? Mas uma coisa ficou muito clara. Todo mundo ali tinha uma super energia, uma vontade de fazer acontecer. E o que ficou mais evidente, assim, ninguém ia fazer nada sozinho, né? Uma andorinha não faz verão e a gente se fala pouco. A gente precisa trocar mais, a gente precisa fazer acontecer. Eu saí com aquilo muito forte, sem saber muito por onde ajudar nessa questão da conexão, me sentindo meio que uma andorinha perdida, não sozinha, mas perdida. E, numa conversa até com a Juliana do Mãos Chiqueiras, ela falou, Mirza, mas o que te move, né, nessa tentativa de achar? E o que me move ficou muito claro nessa hora, que era a mantiqueira e a bicicleta. Então, esse projeto vem dessa união das paixões, das minhas duas paixões, e que eu acho que é a união de paixão de muita gente, né? Como preservar, conservar, desculpa o pessoal do ambiente usar o termo certo, né? Como conservar essa mantiqueira, como a gente poder interagir mais, e fazendo algo que a gente gosta, e eu vejo no meu pedal, que entrega a mim e pode entregar a muita gente, e que o cicloturismo também tem a possibilidade de ajudar a vida de muitas outras pessoas com o desenvolvimento sustentável das localidades, né, mostrando o valor que tem a natureza, a atividade física, o bem-estar, e trazendo condições dos municípios, dos territórios se sustentarem, da gente poder conservar as nossas unidades de preservação, de conservação. Enfim, é uma crença que eu acho que compartilho com muita gente. E o nome Mantivelo vem dessa união, né? E, a partir daí, criou-se a ideia. E agora, por onde começa? Aí eu saí para ver o que já se fazia. O que já se fazia por aí? Aprender com as outras experiências. Acho que essa é a ideia de todo o seminário, começar a aprender e não é fácil, porque a gente é tão entendido, né? E, particularmente, essa plateia, quando eu via a lista de inscritos, eu falei assim, nossa, tanta gente sabida aqui, sabida dos seus territórios, sabida das suas questões, sabida da mantiqueira, né? Como é que o seminário vai entregar para essas pessoas, né? E aí eu fui buscar essa experiência em outros lugares. Tive a felicidade de conhecer o consórcio do Vale Europeu, o trabalho que eles fazem de integração da iniciativa privada com a iniciativa pública, todas as articulações. Fiquei encantada com a Arlete, espero um dia poder trazê-la para cá. Depois participei do Abeta Summit, que eu vi nascer na época que eu fazia corrida de aventura, e, de repente, vi algo tão grandioso, profissionalismo, crescendo assim a qualidade mesmo, um esforço para melhorar a qualidade do turismo de aventura e oportunidades que o Brasil tem e que ainda precisa melhorar muito para poder aproveitar, né? Então, aprendi muito, não conseguia me desdobrar para estar em tudo ao mesmo tempo. Sentimento mesmo que eu tive no congresso do Rede Trilhas, que eu não imaginava, não tinha noção da capacidade de engajamento, de quanta gente no Brasil tem discutindo a questão, que eu acho que é discutir a questão da interação das pessoas com a natureza. Porque, quando a gente fala de trilha, a gente está falando disso, né? Que impacto a gente leva, que a gente traz, o que a gente quer, como a gente quer estar na natureza. Então, assim, eu fiquei super impressionada com a qualidade das palestras, com a qualidade das discussões, porque todo mundo participa, e acho que é isso que a gente espera que tenha hoje, né?
E, com a força de um movimento que transcende a questão do individual, todos nós temos um papel de liderança, todos nós somos empreendedores, né, em algum sentido, mas nada melhor que o coletivo, nada melhor que uma instituição bem articulada. E isso não quer dizer que as pessoas pensem igual. Pelo contrário, a gente vai ser melhor tanto quanto a gente puder ser diverso e saber conversar para entender a perspectiva do outro e chegar a caminhos melhores. E aí, nesses 3 lugares, eu encontrei uma figurinha carimbada, sempre presente, que foi o Saldanha, né? E aí a gente começou a pensar na possibilidade de um seminário para a Mantiqueira. A Mantiqueira merecia um seminário para discutir as suas questões, e buscamos, nas experiências anteriores, uma pauta que a gente achou que fazia sentido para cá, porque a gente conseguiu organizar isso em muito pouco tempo, né? E eu agradeço a todos que ajudaram a colocar de pé, desde o Hotel Serra da Estrela, o Alquimia, todos os palestrantes que generosamente se dispuseram a vir, a ajudar a construir, e a vocês que estão aqui. E a gente veio com uma pauta pronta a partir das outras experiências, mas em nenhum momento deixou de contemplar um espaço para as pessoas se candidatarem a apresentar. A gente sabe que tem 100, milhares de experiências maravilhosas que podem estar falando ou aqui, né, e são de igual importância, de igual relevância. Mas a gente não tinha tempo para isso, precisava articular uma agenda, trazer para cá, convidar os palestrantes, fizemos isso e abrimos o espaço Experiências da Mantiqueira, onde todo mundo teve a oportunidade de se candidatar para apresentar. Então, todo mundo teve a oportunidade de estar aqui no palco para apresentar para todo mundo. E, se não deu dessa vez, que a gente faça outros encontros para que mais gente possa falar, e não precisa ser formal, pode ser num pedal gostoso, pode ser numa reunião em casa, mas que a gente se converse. Tá bom? Eu já falei demais. Queria chamar o Saldanha aqui para começar os trabalhos hoje. E super obrigada a todos pela presença. Um ótimo dia para todo mundo. Obrigada. Bom, gente, bom dia. Então, como é que parecia? A voz dela estava mais alta que a minha. Bom dia, gente, tudo bom? Bom, eu sou o Saldanha, também sou conhecido por Luiz também, como vocês quiserem chamar. E eu estou muito feliz mesmo assim, de estar aqui. Foi um prazer enorme, no ano passado, conhecer a Mirza, quando ela me disse, né, sobre todo esse amor, essa paixão que ela tem pelo cicloturismo, né? Então, só para passar um pouquinho também, o que eu penso muito também desse seminário. Eu sou do Instituto Planet, sou coordenador do Observatório de Cicloturismo, mas acho que desde fevereiro, acho que é uma coisa importante falar também, que eu comecei a assumir uma dupla função também, que o Gucci, que é da Aliança Bike, ele assumiu como chefe de gabinete da Falzone, e eu estou substituindo ele desde do mês passado. Então, também estou aqui agora também como diretor da Aliança Bike também, mas essa nossa conversa aí está de muito antes, que a gente, há 10 anos atrás, eu fico muito feliz cada vez que eu penso nisso. Há 10 anos atrás, no Planet ainda era um laboratório dentro da UFRJ, e que a gente também, né, nessa paixão de ter o Brasil mais ciclável, a gente começou a discutir o cicloturismo de uma forma mais forte, de uma forma mais de sair da academia para, como podemos dizer, né, para o mundo real, né? Então, é muito bom sempre ter muita gente da academia aqui que tem esse pensamento também, né, desse papel da academia para fora, né? Hoje eu não estou mais num papel de academia, mas também sigo no papel de instituto de pesquisa, que é o Planet, que tem o Observatório de Cicloturismo. Então, há 10 anos atrás, a gente começou a discutir com a UF também e o Niterói de Bicicleta o desenvolvimento do cicloturismo urbano, de a gente utilizar o conhecimento científico para começar a colocar na prática também, como o Niterói estava começando a trabalhar mais um pouco na pauta do cicloturismo. E no ano seguinte, 2016, a gente fez o primeiro encontro para o desenvolvimento do cicloturismo, que era justamente para reunir
quem está discutindo bicicleta, cicloturismo no Brasil, para não mais apenas discutir como se viajar de bicicleta, mas sim como se planejar destinos, serviços para o cicloturismo. Então, a gente tinha muitos eventos que discutiam como se viajar de bicicleta, mas a gente não tinha um evento ali, de fato, para discutir como a gente desenvolve esses serviços de destinos, de produtos e tudo mais. Então, em 2016, a gente fez o primeiro evento, e a gente está indo para o quinto agora, vai ser em Curitiba o quinto evento, que é de 2 em 2 anos, porque também fazer evento com mostra acadêmica, esse tanto de coisa, a gente tem que respirar um pouquinho também, né? A Misa está vendo aí como é que está sendo organizar o evento e tudo mais. Mas já foi legal, porque o EDESC, né, como a gente carinhosamente chama, porque é um nome muito longo, né? A gente está até começando a chamar mais de Conferência Brasileira de Cicloturismo, mas já teve um filho que foi a Convale, que é a Conferência de Cicloturismo Vale Europeu, que foi justamente onde eu pude conhecer a Misa, que ela perguntou, pô, eu estou com essa ideia aqui da Montivelo, não sei o quê, será que vale a pena ir para a Convale? Eu falei, pelo amor de Deus, vamos fazer uma chamada aqui, vale muito a pena. Vai lá na Convale, vamos discutir mais. E eu acho que eu posso dizer que isso aí seria o neto do EDESC, né? Porque ele nasceu da Convale, né? Das trocas da Convale. Então, eu fico feliz aí que é o que a gente mais sonha, né? De ter mais pessoas discutindo, criando espaços. E eu me lembro dela perguntar assim, pô, mas como é que vai fazer um evento na Mantiqueira? Eu falei, olha, tem tanta gente nessa região querendo falar de cicloturismo que vai ser muito fácil convencer para o pessoal vir, para o pessoal discutir. E eu acho que vocês aí no público da Casa Cheia não pode dizer o contrário, assim, né? Então, é muito bom assim ver o quanto que movimentou assim facilmente das pessoas poderem estar aqui e o quanto que a gente ainda vai discutir. Até só vendo uma informação do Good. Oh, mas ele fez uma boa. A gente achou que ia ser um videozinho de 5 minutos, mas parece que é um pouquinho mais, né? Um pouquinho. Então, já vou finalizar isso aqui, porque eu achei que ia ser um videozinho curto. Então, gente, eu queria muito trazer esse ponto de quão importante está esse momento assim, a gente está discutindo agora. A gente, lá atrás, não tinha rede de trilhas né, facilitando essa cola que a gente tem hoje. Então, por isso que eu também, todo evento de cicloturismo, eu quero estar nessas discussões, também para a gente se manter atualizado. Então, é sempre muito importante. Então, realmente é uma coisa de coração que a gente faz. E, então, acho que sem mais delongas, explicar um pouco, né, como hoje vai ter várias trocas, como vocês já viram. Mas o Guti, infelizmente, não pôde vir hoje, ele, né, com problema de saúde, não sei quem pôde já acompanhar, ele até postou no story lá, ele, né, de máscara no hospital e tal. Ele está bem, mas não tão bem a ponto de estar aqui. Mas em breve ele se recupera aí para poder estar na ativa de novo. E então a gente pediu para ele fazer um vídeo. Ele tinha falado que ia fazer um videozinho de 5 a 8 minutos, mas a gente descobriu que vai ter um pouquinho mais que isso. E então já vou passar aqui o vídeo, mas a gente também está com tempo, não tem problema. Se aproveitar para falar com o Kaique, que eu descobri, tá aqui já. Então já vou passar aqui o vídeo do Guti, que é sempre bom ouvir né, as falas dele. Quem não conhece, né, vai conhecer agora, até escolher uma paisagem boa ali de fundo, para se sentir mais na natureza. Oi, gente, bom dia. Péssima forma de começar, mas eu queria me desculpar por não estar aí com vocês. Infelizmente, eu tive um problema de saúde que eu, obviamente, não esperava e fiquei mal essa semana toda, impossibilitado de andar, inclusive. Tô melhorando, tô tratando, mas tá difícil, por isso eu, infelizmente, não consegui. Avisei a Mirza, o Saldanha, todo mundo, mas eu queria pedir desculpas a vocês que estão aí no seminário, que eu tenho certeza que vai ser ao longo do dia um seminário incrível, com muita troca, muito diálogo, muita informação relevante para os debates sobre o cicloturismo aqui no Brasil. Então, eu queria começar, na verdade, destacando algumas coisas que eu entendo que são importantes. Bom, primeiro dizer também que eu fiquei com muita inveja de quem foi no Zoom Bike Park ontem. Estou com uma saudade imensa de pedalar lá, reencontrar o Marcinho e todo mundo. Já soube que muita gente foi pedalar. A Casa Specialized, maravilhosa, que eu pessoalmente ainda não conheci, mas que, enfim, todo mundo da Specialized fala muito e que eu quero conhecer. Mas
saudar os meus amigos todos presentes aí. Saldanha, obrigado pelo convite, por ter, enfim, tá fazendo a cobertura aí dessa minha falha não intencional de saúde por não estar aí com vocês, tá bom? Então, eu queria... Espera aí que tá passando um caminhão aqui dentro do parque. Passou. Eu queria então destacar algumas coisas que no âmbito da Rede Trilhas, né, onde nos últimos poucos anos eu tenho conseguido, né, de forma voluntária e com todos os demais da diretoria, avançar na agenda do cicloturismo no Brasil, mas a gente conseguiu tirar do papel alguns editais de fomento, tanto junto ao Ministério do Meio Ambiente, eu sei que o Pedro está aí, mas também editais regionais, várias leis estaduais de fomento ao cicloturismo foram editadas nesses últimos anos, importantes, porque consolidam uma visão regional do cicloturismo, da governança do cicloturismo, aliados aí, né, integrados, na verdade, com a estratégia nacional da Rede Trilhas. Temos feito um trabalho de conteúdo nos congressos, tanto nos seminários e congressos, mas especialmente no Congresso Brasileiro de Trilhas, que na primeira edição em Goiânia tivemos algumas mesas para debater o cicloturismo, e no último aqui em São Paulo já foram inúmeras mesas, um debate super aprofundado. O que tem sido legal é que a cada congresso o debate avança, ou seja, não é que a gente recomeça a discussão, não é que a gente só traz discussões novas a cada congresso, não. O debate que aconteceu, a gente avalia e aprofunda ele nos próximos. Isso tem sido muito importante, até para sentir que a agenda está avançando, ou se ela não está avançando também é importante. Lançamos o projeto Trilhos em Trilhas para transformar os trilhos ferroviários abandonados e que não podem voltar a ser linhas férreas, para que elas se transformem, para que esses trilhos se transformem em rotas de cicloturismo, de caminhada, com exemplos incríveis que a gente já tem aqui no Brasil. A integração de rotas que existem no Brasil inteiro, de iniciativas pontuais, de associações, de prefeituras ou até de governos estaduais, integrá-las à rede brasileira de trilhas. Esse é um trabalho que a gente tem feito nos últimos anos e que tem sido muito importante para ter essa unicidade e essa visão nacional integrada para a promoção do cicloturismo e das trilhas de longo curso. E vamos lançar agora, claro, se o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente liberarem a última versão, que eu acho que está redondinha, vamos lançar o primeiro guia de sinalização de cicloturismo e mountain bike, que eu acho que vai ser uma referência muito boa. Não é ainda o cenário ideal, pensando num contexto, tá certo, do que nós gostaríamos que fosse, mas é o melhor possível e numa qualidade já muito acima, eu acho, do que a gente efetivamente não tem de referências. Então, a gente está dando um avanço importante aí e, no caso, o foco, no escopo dele, é tanto as rotas de cicloturismo quanto as trilhas single track de mountain bike, aí integrando toda a sinalização ao sistema da IMBA Internacional, que a maior parte dos bike parks, por exemplo, já aplicam, como é o caso do Zoom, e a gente inclusive se espelhou muito na sinalização, na padronização, na classificação utilizada pelo Zoom e por vários outros bike parks pelo Brasil. Na Aliança Bike, a gente tem feito já fez dezenas de pesquisas, aí tanto ligado ao mercado, associado ao cicloturismo e à mountain bike, receptivo, pesquisa sobre receptivo, auxiliamos várias pesquisas de perfil do mountain biker, de perfil do cicloturista, que o próprio Saldanha já liderou. Assinamos um acordo de cooperação técnica com o ICMBio para trabalhar em várias frentes. Uma delas nós vamos lançar agora, provavelmente nesse mês de março ainda, que é uma pesquisa inédita com gestores de unidades de conservação federais de todo o Brasil. Foi uma pesquisa que a gente se surpreendeu pela quantidade de respostas e pela qualidade das respostas, mostrando que o uso público com bicicletas nas flonas e nos parques nacionais, especialmente, é uma realidade já incrível e num potencial maior ainda. E mais do que isso, com desejo dos gestores de incentivar a prática, o uso de bicicleta nessas unidades.
Então, aquela resistência que a gente sempre ouviu falar de gestores que são contra, que não veem, enfim, não compreendem o papel da bicicleta como auxiliar à conservação ambiental, inclusive, o uso público como ferramenta de conservação, não é que caiu por terra, existe essa resistência ainda, mas ela é muito menor, ela é residual perto da quantidade de gestores e pessoas interessadas em promover e fomentar o uso de bicicletas nos parques, nas florestas nacionais. Então tem sido incrível, a gente vai lançar esse mês. E também vamos lançar, ou esse mês ou mês que vem, uma análise dos planos de manejo dos parques nacionais e florestas nacionais. E aí é uma análise um pouco mais sobre o aspecto do reconhecimento do uso público nesse instrumento fundamental estabelecido pelos nossos marcos legais, que é o plano de manejo e os planos de uso público, ainda que tenhamos poucos, né, no Brasil, mas também nós analisamos. Então vai ser um instrumento legal para a gente ver, olha, onde que a bicicleta está rebatida no plano de manejo, o uso de bicicleta não está, onde é proibido, onde não é, onde não se fala e tem, onde não se fala e não tem, tá certo? Então isso vai ser também bem interessante. E também fizemos aí uma coisa próxima aí de Campos, que eu acho que é um projeto super interessante, que é a abertura do circuito Flona de Lorena, o circuito de mountain bike, que é um circuito de 12 quilômetros de single track dentro da Flona, voltando a ter uso público nessa Flona, e um trabalho integrado que a gente fez com o ICMBio, com parceiros locais, lojistas lá de Lorena, o pessoal do NGI, enfim, Ministério também, diretamente. Então, assim, tem sido um trabalho muito legal e eu acho que vai ser inaugurado, se não me engano, agora em abril, esse sistema de 12 quilômetros de trilhas lá dentro, com sinalização já implementada, inclusive, placas de ACM, sinalização integrada à rede de trilhas, sinalização rústica. Concluímos aí com o apoio do ICMBio e também o design de uma placa diretório que vai ficar ali na entrada da trilha, e o Faraco e a equipe toda lá, Christophe agora e os gestores, Saraíba e tudo, estão reabrindo essa Flona, que é o primeiro, supostamente primeiro, tem uma disputa aí, né? Mas primeira unidade de conservação do Brasil reconhecida lá. Então, é isso. Bom, para concluir, falei demais aqui, estou chegando em 10 minutos, peço desculpas que realmente, vídeo longo, pelo amor, é quase como textão de Facebook aqui, desculpa mesmo. Mas realmente tinha muita coisa para falar. Mas eu queria reconhecer, fazer uma crítica aí a todos nós, e apontar alguns desafios que eu acho que nos ajudam a entender um pouco o momento que a gente está vivendo. Esse pós-pandemia, e aí eu tenho feito pesquisas, tanto pela aliança nós fizemos, quanto temos feito tradução e análise de pesquisas que vêm de fora, esse pós-pandemia tem sido particularmente difícil para o mercado e a cultura da bicicleta. Por incrível que pareça, tinha tudo para a gente estar num momento muito especial, bombando, de uma certa forma, entendendo que, poxa, as pessoas viveram algo muito ruim na pandemia, entenderam que elas têm que se reconectar com a atividade física, com a natureza e por aí vai. E, infelizmente, na prática, os números mostram que isso não aconteceu, tá certo? O metrô acabou de soltar aqui na região metropolitana de São Paulo a pesquisa Origem e Destino, que é a mais completa pesquisa OD do Brasil, sobre, né, os hábitos de locomoção da população, e caíram as viagens. As pessoas estão se enclausurando mais, caíram de todos os modos de transporte. De bicicleta, felizmente, aumentou um pouquinho, isso de 2017 para 2023. Aumentou um pouquinho, vou dizer que dentro, não dá nem para comemorar exatamente, mas caíram as viagens de forma geral. Então as pessoas, no pós-pandemia, nesse momento, a gente ainda está vivendo isso, elas se fecharam mais, elas estão mais voltadas à tela, às atividades indoor, aos shoppings, a atividade comercial, essas coisas. Infelizmente, aquilo, não é que a gente não gosta disso, mas a gente acredita num outro modelo de sociedade, de relação com o meio, né, especialmente tanto o meio urbano quanto o meio rural, o meio ambiente. Então,
tá faltando muito. A gente ainda está vivendo um momento agudo negativo, na minha visão. Pós-pandemia agudizou, ele não apontou, infelizmente, para um caminho ainda que eu entendo. E o cicloturismo, ele sofre um pouco desse diagnóstico. Então, a gente ainda tem que trabalhar nessa agenda pós-Covid com uma reconexão e fortalecer essa reconexão das pessoas com a bicicleta, com a natureza, com o meio urbano, meio rural, meio natural. Precisamos trabalhar nessa agenda. Então não é que a gente, nossa, há uma demanda explodindo. Não há uma demanda explodindo. Os números de eventos de mountain bike que acontecem no Brasil inteiro, em todas as cidadezinhas, caiu drasticamente, tá certo? De pessoas participando também. Usuários dos bike parks, aí talvez o pessoal de Campos pode dizer, também houve uma queda, e eu sei de números de alguns bike parks, uma queda bastante intensa, tá certo? Então, e as rotas de cicloturismo, a gente está monitorando algumas com contador eletrônico. Aliás, esqueci de falar que a gente também monitora rota de cicloturismo com contagem eletrônica. E infelizmente os números estão caindo, não estão aumentando. A gente obviamente tem uma sazonalidade, porque você tem períodos de chuva, você tem isso, aquilo, mas ainda que haja essa sazonalidade, a gente consiga excluir esses fatores, essa sazonalidade tem mostrado, esses números têm mostrado uma queda. Nós não estamos aumentando o volume de pessoas, de cicloturistas, de iniciados ou de pessoas que podem se iniciar nessa atividade. Isso é bem preocupante. Isso é tão preocupante que me traz um pouco esse alerta que eu quero trazer para vocês, de que, para mim, eu acho que a gente trabalhou nos últimos anos com uma agenda de ampliação de oferta desmedida. Não no sentido de qualquer coisa, mas no sentido de você ter uma ideia, tenta tirá-la do papel, vai aos poucos, avança, articula. E eu acho que isso, até agora, isso cumpriu um papel relevante. Então, a gente vê iniciativas de coletivos, de ONGs, de prefeituras, e mesmo com muitos problemas de gestão, de implementação, de sinalização, aliás, mais problemas até do que coisas boas, mas eu acho que isso vai criando um caldo, vai gerando mídia positiva, as pessoas vão experimentando e vão falando. Isso cumpriu um papel. Eu acho que a gente não está mais nesse momento. Eu acho que a gente está no momento de consolidar produtos bem acabados, bem infraestruturados, bem divulgados, bem, tá certo? Como, veja, fazer uma analogia aqui, né? Ainda Estou Aqui, que acabou de ganhar o Oscar, maravilhoso. Qual o tamanho, dimensão do nosso audiovisual no Brasil, do cinema brasileiro? É incrível o que a gente produz e sempre produziu. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, de uma certa forma, uma quantidade imensa de produção mediana, no sentido de não ter a acuidade cinematográfica, plástica e até de potencial para o mundo, como Ainda Estou Aqui. Que é um caso, veja, é uma coisa que chama atenção para todo mundo. E está nos faltando no cicloturismo alguns desses produtos bem acabados que a pessoa, em qualquer lugar do mundo, mas especialmente do Brasil, vai e sai transformada. Eu sinto que todas as experiências, e eu tenho pedalado muito nos últimos anos em várias rotas, em várias iniciativas, a minha sensação é de que poucas delas eu saio e falo: uau! Vou divulgar loucamente para todo mundo, né? Eu sinto que, tudo bem, eu tenho um olhar mais técnico, um pouco mais crítico, e isso me traz uma experiência um pouco diferente. Mas ainda assim, eu sinto que nos falta esses... Ainda Estou Aqui, esses... né, produtos para que todo mundo olhe e fale: olha só. E eu acho que o Caminho da Fé, por exemplo, vocês vão citar muito ele ao longo do seminário, é um bom exemplo disso, mas ele não pode ser o único. Enfim, então o que eu queria reforçar aqui é para a gente pensar um pouco em... Acho que é o momento de nós avaliarmos se não é o momento de um esforço
para alguns produtos de cicloturismo próximo à vida urbana das pessoas, num país cada vez mais urbano que é o Brasil, fazendo essa conexão com o ambiente rural, o ambiente natural, conectando unidades de conservação, mas próximo das pessoas e, ao mesmo tempo, com subprodutos acessíveis. Então não adianta a gente chegar e falar, olha, tem uma rota aqui que está do lado de uma região metropolitana de 500 quilômetros para as pessoas fazerem. Quem hoje tem 20, 30 dias para fazer uma cicloviagem? 0,0001% da população. Quem tem um mês? Quem tem uma semana? Então a gente tem que pensar em todos os níveis de subprodutos de um produto maior. Como faz muito bem o Eurovelo. Para mim, essa é a grande sacada. Tem uma linha ali, sei lá, a Eurovelo qualquer uma, que você vai levar 2 meses para percorrer, mas que se você tiver um dia, você vai conseguir fazer. Numa cidade tal, você vai ter um produto ali que vai ser incrível, que vai conectar com lugares de interesse turístico. Se você tiver um fim de semana, você também vai ter. Você vai ter até empresas que podem organizar para você. Se você tiver um feriado, 3, 4, 5 dias, você também vai ter um produto para isso. Eu não vejo hoje não há nenhuma rota, nem as consolidadas, que tem essa visão de alguém que fala, poxa, eu estou passando por aqui, vou alugar uma bicicleta e quero fazer um day tour e sentir que eu, em um dia, percorri também essa rota. Fiz também o circuito tal, o caminho tal. Então a gente tem que pensar para tornar mais acessível, para perfis diferentes, para níveis, né, até do ponto de vista físico, de competências e tudo mais, diferentes. Então, a gente às vezes está mirando num público-alvo que é traço estatístico, de pessoas que vão ter 20, 30 dias com a sua bicicleta autossuficientes, acampando, cozinhando a própria comida, dormindo de qualquer jeito, mesmo sem sinal de celular. Desculpa, é lindo, eu adoro viajar assim. Viajei, tô há décadas viajando assim, adoro, mas assim, somos exceção, gente. Então, nesse sentido, a gente não pode mirar os nossos produtos, pensando aqui no cicloturismo, nesse perfil. A gente tem que mirar no perfil do grupo de pedal, no perfil de pessoas que começam a pedalar na cidade em grupo, querem ter uma outra experiência, mas elas não vão ter uma outra experiência de repente tirando um mês de férias e viajando sozinhas. Elas vão ter uma outra experiência num domingo. E elas têm que viver uma experiência que seja tão transformadora que ela queira organizar um próximo final de semana fechado para fazer aquela experiência. E que depois da experiência transformadora de um final de semana inteiro, ela vai querer no feriado. E assim ela vai escalando. Acho que a gente não conseguiu o inicial ainda para permitir que as pessoas escalem. E essa estratégia de escalonamento, permitindo que as pessoas avancem, como é uma estratégia de alto rendimento, de qualquer modalidade, da base ao alto rendimento, a gente precisa olhar o cicloturismo nessa perspectiva. A gente está mirando só o alto rendimento. E a gente não tem base para mirar só o alto rendimento. Isso não vai gerar dividendos na localidade. E muita gente vai se frustrar, porque as pessoas estão vendendo produtos. Eu faço uma rota de 300, 400 quilômetros aqui, integrando todas as cidades, vou sinalizar tudo. Legal, mas foi feita uma análise se tem base para isso, se tem como as pessoas chegarem, se tem demanda, se tem fomento local para gerar esse escalonamento, esse crescimento na experiência para a pessoa de repente chegar a ter uma experiência de pedalar 300, 400 quilômetros. Foi feito. Então eu estou vendo experiências no Brasil inteiro sendo implementadas e que as pessoas estão esperando um retorno rápido daquele investimento que foi feito e esse retorno não vem. E aí as rotas que acontecem são abandonadas, a sinalização não é reposta, a governança não é estabelecida, a divulgação não é feita, o boca a boca não acontece, porque aí a experiência não é tão boa, as pessoas não vão divulgar. E aí, uma rota que nasce hoje, dali 5 anos ela não existe mais na prática. Então eu tenho visto muito isso,
E eu queria reforçar aqui que eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa evitar ao máximo. E esse é um enorme desafio, na minha visão, contemporâneo para a gente consolidar o cicloturismo. E, gente, eu falei demais aqui, 20 minutos, desculpa de novo, mas eu realmente queria fazer um pouco desse desabafo. Não é um pessimismo da minha parte, mas é um pouco um pé calcado na realidade do que eu estou vendo o Brasil afora, do que eu tenho discutido, participando. Temos um potencial que é inacreditável, mas esse potencial inacreditável sem estratégia, vocês sabem muito bem que a gente provavelmente vai, não vai atingir os objetivos que a gente quer. Galera, beijo, Mirza, Saldanha, Pedro, Paulo, Marcinho, enfim, estou citando alguns aqui que eu sei que estão aí, mas vários que estão aí eu não sei, conheço, são meus amigos queridos. Gente, bom dia, bom seminário, valeu! Bom, ele vai ouvir de alguma forma quando tiver... Não está sendo só gravado alguns pontos, né? Não está a transmissão ao vivo, mas vai chegar a ele as palmas. Mas é sempre bom, né, trazer a visão do Gus com essa perspectiva ampla, que facilita muito agora para a gente poder dar continuidade no evento, né? E ele falou esse ponto, só para reforçar, a gente teve a pesquisa do perfil do cicloturista brasileiro, que até para antecipar, né, a gente está trabalhando forte para que esse ano a gente faça... A gente fez em 2018, né, e com bastante luta ali mesmo para conseguir fazer acontecer. Hoje a gente também continua bastante luta, mas com mais gente ajudando na luta, né? Então fica melhor. Então a gente vai começar a trabalhar num novo pesquisa do perfil dos cicloturistas brasileiros de 2025, tá? Então para vocês já saberem, já se prepararem, porque quando começar aí vocês replicarem à vontade. E tem um dado interessante lá, que é justamente esse, né? A maior parte das pessoas, né? Então mais de um terço das pessoas que responderam, né, dos cicloturistas no Brasil, fase de 2 a 3 dias nessas cicloviagens, e mais de um terço de 4 a 7 dias. Então, a gente tem mais de 2/3 das pessoas que realmente fazem nesse período de 2 a 7 dias, porque quando a gente tem um final de semana para fazer, né, um pedal, um feriadão, uma semana de folga. Então, só para mostrar como é importante a gente saber disso, que a gente tem, vou trazer até um caso de fora, porque muitos vai se falar daqui da região, mas o Circuito Vale Europeu, eles começaram com um circuito de 7 dias, percebendo isso, eles já atualizaram e fizeram a possibilidade de fazer a parte baixa de 3 dias. Então, já começa a diversificar ali que você consegue fazer. Então, isso é muito importante a gente entender mesmo de como diversificar. Então, é por isso que a gente pensou muito no primeiro painel, segundo painel, né? Na primeira mesa desse evento, que é justamente sobre modelos de destinos de cicloturismo, para a gente desmistificar um pouco que o cicloturismo é apenas a cicloviagem, né? Então, a gente já chega a nível de planejamento, a gente já consegue, obviamente, mercadologicamente, vai falar, não, eu sou cicloviajante, sou cicloturista, eu sou MTB, eu sou de estrada, tudo mais, mas a gente sabe que, nível de planejamento, a gente tem que pensar todo mundo junto, de que é a bicicleta, né? Sentou na bicicleta, está sorrindo, já vamos trabalhar como cicloturismo, dentro do turismo e do lazer. Tá? Em termos conceituais também, tá? A gente tem todo o embasamento também, mas basicamente é isso. Então, esse segundo painel, essa primeira mesa, a gente quer justamente mostrar como que a gente tem de rotas regionais, de rotas municipais, até centro de trilhas, e como essas articulações de nível federal, estadual e até mesmo municipal, elas podem dar todo um suporte para que a gente chegue a um desenvolvimento integrado do cicloturismo, que é o que a gente mais se preocupa em todos esses anos em conseguir unir forças. Então, depois a gente vai ter falas sobre eventos ciclísticos, então, temos aí também, já falava com o Fernando, sobre essa questão dessa relação de como os eventos ciclísticos também compõem, quando a gente vai falar na Europa, eles entendem o cicloturismo também, até mesmo as pessoas que viajam para assistir o Tour de France. Então, hoje no Brasil, a gente já começa a ter um movimento com a Copa do Mundo de Araxá, por exemplo, das pessoas se deslocarem para Araxá para curtir um evento de ciclismo, né? Então, e lá fora já entendem que isso também é cicloturismo. Então, a gente vai vendo que a gente está engateando, mas cada vez... Engateando não, a gente está saindo da balance bike e já está seguindo para
uma mountain bike ali, ou uma estrada, né? Não vou também no universo aí do pessoal das estradas, mas daqui a pouco a gente engata ali numa velocidade e mountain bike ali do Zoom Bike Park ali, da Adriana também, para a gente seguir mais rápido, assim, né? Então isso é muito bom. E eu queria chamar aqui na frente, né? E também para avisar que a gente retirou aqui o degrauzinho, tá? Para ninguém ter problema de... Ele falou de caiu para cá, caiu para lá, até cair também para mostrar aí como é que tem essa questão. Mas não tem mais degrau, todo mundo fique tranquilo que quem vai subir aqui no palco não vai cair, não. Pelo menos não vai ter problema. Mas que queria chamar muito aqui o Márcio, né? Eu fui um dos que... Fui oportunidade de ter a segunda vez de eu fazer o Zoom, né? Então, é realmente uma coisa que a gente escuta muito, lê muito, estuda, e é muito bom quando a gente pega na prática e vê, né, como um centro de trilhas aí, que é referência aí no Brasil inteiro, se estrutura, né, com todas as questões, né, dessas conexões das trilhas. Você sai de uma trilha, entra na outra, aí fecha ali. Tá aproveitando, chegando já uma cadeirinha nova. Obrigado, Kaique. E então eu gostaria de chamar aqui na frente o Márcio Prado, que é justamente essa nossa referência aqui dos bike parks, né, que levanta aí na paixão do bike park. Obrigado. Ele vai moderar essa mesa super importante aqui para a gente, que é a mesa de peso. Então a gente precisa de uma pessoa pesada também aí para moderar essa galera. Então obrigado, Márcio, e vamos falando aí durante o momento. Eu sou o famoso chassi de grilo, não sou pesado não. Bom dia a todos. Obrigado, Mirza, obrigado, Saldanha, Mantivelo, bem-vindo a Mantiqueira. É uma alegria estar aqui com vocês e um super prazer estar nessa mesa com pessoas tão legais, tão especiais, né? E, sem delongas, eu vou chamar aqui o pessoal, e o primeiro que eu vou chamar aqui para a mesa é o Jaimão. O Jaimão, ele é arquiteto de formação e ciclista de trilha de alma.